Lightyear, filme dirigido por Angus MacLane, que traz a história por trás de um dos personagens mais queridos dos filmes de animação, o Buzz Lightyear, da franquia Toy Story, estreia nos cinemas brasileiros nesse dia 16 de junho. Eu já assisti a esse filme, estou aqui para fazer um comentário, uma crítica sem spoilers e já adiantando que eu acho que a Pixar e a Disney, né, que são as produtoras desse filme, conseguiram mais uma vez acertar e trazer uma história original, mesmo se tratando de um personagem já bastante conhecido e bem querido pelo público. O traje é mais do que parece. Nesse novo longa de animação, o Buzz e a sua tripulação são abandonados em um planeta hostil 4,2 milhões de anos-luz da Terra. Um grupo de recrutas e um charmoso gato robô chamado Sox são a sua companhia na busca de encontrar um caminho de volta para casa entre o tempo e o espaço. Mas as coisas se complicam quando Zurg e seu exército de robôs chegam ao planeta em que o Buzz está nessa missão misteriosa. A primeira coisa que eu acho que vale dizer sobre esse filme é com relação a uma dúvida que eu tinha e eu acho que pode estar na cabeça da maior parte do chamado grande público, que é do que esse filme se trata. A gente vai ver um filme sobre um personagem que a gente conhece como sendo um brinquedo, né, um boneco de animação de um menino chamado Andy, que a gente acompanha lá desde o primeiro Toy Story em 1995 e nas sequências que vem depois. Como é que a gente vai ver um filme só sobre esse boneco? Eu acho que uma forma de resumir isso é que a gente está acompanhando a história que originou esse personagem. E eu acho que eu quero fazer um comentário aqui, lembrando, né, que esse vídeo é sem spoilers, só vou dizer que o filme conseguiu de uma forma muito simples e ao mesmo tempo brilhante solucionar essa questão. Em alguns segundos de tela a gente já consegue entender do que se trata essa história que a gente está acompanhando. Também acho importante dizer que, surpreendentemente, não é obrigatório ter assistido aos Toy Stories para conseguir entender a história desse filme. Claro, eu acho que poucas pessoas não assistiram a esses filmes e eu acredito que muitas das pessoas que vão procurar assistir Lightyear já têm essa grande familiaridade com a história do Buzz Lightyear ali pelos filmes que a gente acompanha desde 95. Mas é interessante dizer que essa é uma história independente, a gente está acompanhando a história por trás desse personagem que viria a ser o brinquedo que a gente acaba conhecendo nos filmes depois. Então é possível assistir a esse filme e ser surpreendido e ser fisgado ali pelas cenas de ação, pela história comovente que a gente acaba conhecendo, sem necessariamente conhecer a história dos Toy Story. Mas, claro, né, tendo assistido a esses filmes, a gente consegue se divertir bem mais, porque tem várias referências ali no roteiro, nas falas dos personagens, que a gente já está familiarizado e que muitas delas, inclusive, acho que vale a pena dizer, são colocadas de forma bem sutil, são referências bem leves aos filmes que só quem está prestando atenção mais consegue pegar e, claro, isso torna a experiência ainda mais interessante. Essas referências, como eu falei, elas estão tanto em algumas falas quanto, claro, na caracterização dos personagens, né, do Buzz principalmente, mas de outras coisas ali que ele tem no seu equipamento, no Zurg quando ele surge, tem várias coisas que são referências claras ali aos filmes que a gente conhece. Não tem como não ser, né? Essa história que a gente está vendo é a história por trás daquele personagem, então claro que tem que estar recheado dessas características que eu estou comentando. Indo para a história do filme, como eu comentei, ela funciona de forma completamente independente da história dos Toy Stories, e a gente acompanha uma história bem envolvente. Eu li ali na sinopse do filme que o Buzz e a sua tripulação se perdem, né, num planeta muito distante da Terra, e ele precisa tentar encontrar a solução para esse problema, que foi de certa forma causada ele considera ser um erro dele, e ele fica tentando solucionar esse problema para levar todo mundo para casa. Ele fica tentando fazer isso mais ou menos sozinho, já que ele considera que isso foi ocasionado por causa de um erro dele. E isso é bem interessante porque nos dá as características desse personagem, que é um patrulheiro espacial, um cara muito responsável. Isso também está nos Toy Stories, a gente consegue entender a mentalidade do Buzz Lightyear assistindo aquele personagem, né, que acredita ser um patrulheiro de verdade. A gente vê a relação dele com o Comando Estelar, ele tentando solucionar esse problema todo sozinho, e essa é a trajetória que a gente vai acompanhar, de um patrulheiro espacial que se culpa por um erro que cometeu e tenta achar a solução
desconsiderando muitas vezes as pessoas que estão à sua volta. E claro, né, essa é uma história que a gente vai conhecendo melhor esse personagem, as falhas dele e ele se conectando com as pessoas que estão à sua volta dispostas a ajudar e entendendo que talvez o grande significado de tudo não esteja em ele encontrar essa solução, muito menos encontrar essa solução sozinho, mas valorizar aquelas pessoas ali que estão seguindo as suas vidas, mesmo naquele planeta distante, tão longe da Terra, onde ele, de certa forma, acabou deixando todo mundo preso. Eu não estou entrando em spoilers aqui, isso é basicamente a premissa do filme e os conflitos que a gente vai acompanhar desse personagem tão interessante. Eu assisti a versão dublada, o dublador em inglês é o Chris Evans, aqui em português foi o Marcos Mion. Achei que foi, claro, uma voz já bem conhecida, mas não me atrapalhou em nenhum momento. Talvez logo no início ali gere uma certa estranheza, por, como eu comentei, ser uma voz muito conhecida, mas depois isso acaba nivelando ali com o restante do filme. Eu acho, para mim, o que vale mais o filme, mais do que a história, mais do que até conhecer esse personagem principal, o que vale aqui a maior parte da experiência é o gato robô que ele tem, o Sox. Eu não sei se vocês têm gato, mas quem tem gato, quem gosta de gato, vai entender várias das piadas que eles colocam ali, as referências a esse animal de estimação, num tom que só a Pixar sabe fazer. Mas mesmo quem não tem gato, eu acho que vai se divertir bastante com esse personagem que é muito inteligente, muito engraçado. Ele é o responsável pela maior parte das tiradas cômicas do filme, que tem várias, né? Isso é importante a gente lembrar sempre. Nos filmes da Pixar costuma acontecer bastante isso. Eu acho que é uma coisa que diverte tanto crianças quanto adultos, e esse filme também faz isso muito bem. Tem também uma questão que eu acho legal de comentar, que é uma parte importante do filme, que é a presença do Zurg, né? O grande vilão. Ele está muito bem caracterizado, com várias questões que a gente já conhece dos Toy Story. Isso acaba sendo, né, o grande vilão da história, está ali já na sinopse do filme. O conflito dele com o Buzz Lightyear é legal de acompanhar. Tem uma questão que eu não vou entrar aqui, porque esse é um vídeo sem spoilers, que é uma questão que eu fico na dúvida se ela é um furo de roteiro ou se ela é simplesmente uma decisão criativa que vai um pouquinho contra a história do que a gente viu nos Toy Stories, mas também eu acho que talvez passe mais por decisão criativa mesmo da direção e do roteiro ali, de colocar essa característica nesse grande vilão, que não atrapalha. Ela vai contra, digamos assim, só a uma referência do filme, que é uma coisa que a gente já se acostumou a saber com relação à história e esse conflito por trás ali do Buzz Lightyear e do Zurg. Mas isso passa batido da maioria das pessoas e também, como eu falei, não é algo que atrapalha. Eu acho que é, enfim, uma decisão mesmo que foi tomada ali e que contribui para o desenvolvimento da história. Era isso que eu tinha para dizer, eu não quero me aprofundar muito em tantos detalhes aqui, mas quero saber aí de vocês como é que está a expectativa para esse filme, uma das grandes animações aguardadas aí de 2022. Eu fui positivamente surpreendido, gostei bastante, me senti bem envolvido. Um último ponto que eu acho que é importante comentar antes de encerrar esse vídeo é que as cenas, não só de ação, mas ali todo o conflito que está por trás dessa prisão deles nesse planeta distante é algo que causa bastante aflição, assim, consegue levar a atenção bastante da gente enquanto espectadores, mesmo a gente estando assistindo a uma animação. Então, dito isso, eu quero convidar todo mundo que chegou até aqui a se inscrever no canal, conhecer um pouquinho mais do conteúdo que eu produzo aqui, além de críticas pontuais a filmes, como eu estou fazendo nesse caso, eu também faço vídeos e análises sobre personagens, filmes e séries. Eu estou aqui pelo menos uma vez por semana e quero convidar todos a conhecer esse trabalho que eu faço por aqui. Então, por favor, considerem uma inscrição e é importante também ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar aqui embaixo como é que está a expectativa para Lightyear.